Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um encontro de cinema negro Zósimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, 14 anos. Eu sou Ana Paula Alves Ribeiro, faço parte da curadoria junto com Janaína Oliveira e estamos muito, muito felizes em estarmos mais um ano juntas, juntos e juntos. Essa sessão é a sessão do dia 28 de outubro, às 13 horas. É a sessão especial em homenagem ao nosso querido amigo, parceiro, do encontro do Centro Afro-Carioca de Cinema Zósimo Bubu, Sandro Lopes. Sandro, que nos deixou precocemente no dia 1º de abril de 2021, em decorrência do Covid-19 de negligência. É uma sessão onde nós vamos ter o debate de 3 filmes selecionados: Nani Nilo, na Cidade Verde, de Sandro Lopes, com 10 minutos e 30 segundos de tempo; Nanã e o Jardim da Vida, de Flávia Lopes e Sandro Lopes, com 12 minutos; Ossain e o Axé das Folhas, de Flávia Lopes e Sandro Lopes, 18 minutos e 4 segundos. Para a gente começar esse debate, começar essa sessão, eu chamo Flávia Lopes, Cris Pereira e Tati Henriques. Primeiro eu vou chamando a Flávia, e a gente vai aqui se apresentando, vamos chamando para a roda. Flávia, querida, receba um abraço nosso, da família do Encontro, da família do Centro Afro-Carioca. Obrigada por estar conosco. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu agradeço a você pelo convite. E você falar família, encontro, né? A família Centro Afro-Carioca é muito forte para a gente, porque o encontro tem um papel fundamental na nossa formação enquanto cineastas, né? O Sandro, né? Muito antes e depois, né? Eu me engajando, né? Nesse teatro, nesse cinema militante, nesse cinema quase de guerrilha, né? Quase de paixão por uma militância nossa em prol das crianças, né? Das infâncias. E o encontro para a gente, mais do que uma mostra de cinema, mais do que uma mostra de cinema negro, foi família, foi casa, né? Nós nos formamos enquanto militância, enquanto cineasta, enquanto pessoas, né, ativistas, né, profissionais ativistas, acompanhando cada edição do encontro, né? Então, desde de 2017, nós temos a alegria, né, de estarmos sempre participando, né? Não, já participávamos há anos como espectadores, e aí, então, desde 2017, participando com obras feitas por nós, né? Primeiro com um episódio da Nilo, depois com um documentário, depois com o Nani Nilo e o Que Querer, e até os dias de hoje é muito forte o poder formativo desse encontro de pessoas, desse encontro de energias, desse encontro de lutas, né, de batalhas, de várias trincheiras, né, conectadas pela luta antirracista. Então, é muito importante para a gente, né? Sempre foi muito importante para a gente. Eu acho que hoje, Sandro, mesmo num outro plano, é muito fundamental estar aqui, estar nesse espaço, estar com vocês, mostrando o nosso trabalho, mostrando a nossa caminhada, né? Essa caminhada que nunca foi individual, né? Para o Sandro, nunca foi individual, sempre foi coletiva, né? Sempre foi junto para nossas crianças, com nossas crianças interiores, né? Que tem que se manter viva para que a gente possa ter a capacidade inovadora que as crianças trazem, a capacidade criativa que as crianças nos trazem. Então, assim, estar aqui hoje, eu, Sandro, Nani Nilo, Que Querer, tudo que o encontro representa é muito, muito, muito potente. Então, eu agradeço pelo convite.
Nós estamos honrados, recebam nosso abraço. Para a gente é fundamental, né? Primeira coisa que, quando começava a chegar a lista dos filmes consolidados, era correr para ver o que vocês tinham mandado. A gente já ficava na expectativa. Enfim, estou bastante feliz da gente estar podendo passar esses 3 filmes, desses 2 projetos. E aí, Flávia, eu vou chamar as outras participantes desse debate. Depois eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, né, de como que vocês chegam a esses projetos, quem vocês são. Vou chamar então agora a Cris. Estou chamando agora todo mundo aqui para a roda, né? Vou chamar a Cris Pereira e daqui a pouco já chamo todas vocês. Cris, muito obrigada. Queria que você... Olá a todos. Olá a todos, a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer também pelo convite, né? Por a gente estar aqui, né? Como a Flávia falou, todo ano a gente tem essa participação do Nani Nilo no festival. Então, esse ano, né, diferente, né? Porque a gente não está com a presença, né, física dele aqui, mas a gente sente a presença do Sandro, né, e a gente poder participar desse evento e prestar essa homenagem a ele, para a gente preenche, né, um pouco esse vazio, né, que a gente ainda está aprendendo a lidar, né, com isso. Eu sou Cris Pereira, né, e sou uma das idealizadoras de Nani Nilo, juntamente com ele e com o Renato, né, Nogueira, e eu faço parte da direção de arte dos filmes da Nani Nilo, né. E aí depois a gente pode explicar melhor como a gente chegou até aqui, mas em primeiro lugar agradecer essa oportunidade, né, e da gente estar aqui para celebrar o nome dele e a obra que ele nos deixou, né. Muito obrigada mesmo, e vamos seguindo aí com a nossa roda de conversa. A gente que agradece, Cris, a gente que agradece. E vou chamar a Tatiana Henrique. Olá, Ana. Boa noite, Cris. Boa noite, Flávia. Bênção aos mais velhos, bênção aos mais novos. Bênção, Sandro. Bênção, Sandro. Nosso ancestral pulsante, vibrante, que está aqui com a gente, não é? Que continua vibrando na gente a possibilidade, a necessidade de a gente continuar nos nossos trabalhos, continuando com as nossas atividades, seja através, né, Cris com o Nani Lilo, a Flávia com o Quequerê também. Foi sempre uma honra estar junto deles dois, e vai ser uma honra continuar, vai ser uma honra sempre me inspirar, olhar para as possibilidades e pensar o que Sandro faria, o que Sandro e Flávia Lopes fariam, né, pensariam, e como é que a gente caminha, né, o que a gente atinge, o que a gente procura atingir, a quem a gente procura abraçar agora, no próximo passo da jornada. É isso. Muito obrigada por estarmos aqui hoje juntas, falando sobre o Sandro. Obrigada, Tati. Acho que a gente fecha a roda. Fecha a roda não, abre a roda, né? Abre a roda. Flávia, Cris, Tatiana. Queria que a gente falasse, antes de chegar no debate dos filmes, e é isso, né? Hoje é um dia de homenagem, de celebração. E antes da gente falar dos filmes, eu queria que a gente falasse como vocês se aproximam dos projetos. Falar dos projetos, eu acho que é bacana, esses projetos que a gente acompanhou tão de perto ao longo dos últimos anos, né, e tão de perto mesmo, fosse nas exibições dos filmes, fosse nas contações do Quequerê no Centro Afro. Queria que vocês falassem um pouco dos projetos para depois a gente mergulhar nos filmes.
e debater os filmes. E acho que Flávia pode começar, falando um pouquinho também quem é você, como que você chega, né? Você já explicitou, mas como é que você vira essa cineasta também, mergulha, coautora de 2 dos filmes que estão aqui hoje? Então, o meu convívio com o Sandro me levou ao audiovisual, né? Eu não tenho formação em audiovisual. Ao longo desses 12 anos de convívio com o Sandro, eu fui me formando, primeiro como produtora, depois como assistente de direção, e agora, né, com o Que Querer, de 2021, fazendo a minha primeira co-direção com o Sandro. Nós fomos casados, né? Eu acho que a nossa história é de muito, muito, muito tempo atrás, mas nós nos conhecemos em 2009, então estamos juntos, né? Há 12 anos, eu falo estamos mesmo, não estou errando. Nós estamos juntos, né? Porque da mesma forma que é uma história que vai muito além de uma história de casal, né? É uma história que vai muito além desse tempo que a gente compreende, né? Dessa marcação temporal, não cabe, né? Ela extrapola. Então, ao longo desse tempo, a gente pôde ter muitos pensamentos, né? Coletivos e juntos, participar de muitos projetos, e alguns projetos dentro do audiovisual. Então, esses filmes que estão na mostra hoje, né? O Nani Nilo, eu sempre fui uma apoiadora do projeto, nunca participei, né, de uma forma direta, mas sempre apoiadora do projeto. E o Que Querer Infâncias foi foi pensado para o presencial. Na realidade, ele não nasceu com o formato que ele chega hoje na tela, mas ele foi pensado para a presença. Na realidade, eu acho que era um pedido de socorro nosso aos hereis, para que eles nos nutrissem com a energia deles para a nossa caminhada. Né? Que Querer chegou em 2018, dentro do 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. Nós encontramos aconchego, né? Nós tivemos como útero o próprio Centro Afro Carioca, né? Que nos abraçou, que nos acolheu, que nos gestou. Né? Então, Que Querer nasceu assim, e nasceu como um tripé que juntava contação de histórias, cineminha, uma sessão infantil de cinema negro, e música negra, música afro, música preta, tudo com um viés lúdico, mas tudo pensando em antirracismo. E aí nós recebemos esse presente, que é a Tatiana Henrique da nossa vida, uma irmã, né, muito querida, que nos ensina a cada passo muita, muita coisa. E Que Querer se formou assim, de muitas mãos, de muitas mentes, pensando ludicidade, antirracismo, pensando histórias pretas podem sim mudar o mundo. Né? E em 2021 chegamos a esse formato online por conta da pandemia, mas por conta também de toda a nossa ancestralidade que nos ensinou ginga, que nos ensinou estratégia. E aí a gente conseguiu não deixar o Que Querer no vazio, né? No vazio, no desespero, no caos que foi esse ano, esses 2 anos que a gente tem enfrentado. Então, mais uma vez, a energia das crianças pulsou e nos fez vibrar, como a gente diz, né? Ancestralidade e futuridade, fazendo com que a gente encontrasse o caminho para estar vibrando junto com o público, vibrando junto com as crianças. Então, em 20 de março, nós lançamos o Que Querer com a parceria da Todisplay para o Brasil inteiro, para as nossas crianças, 10 dias antes de Sandro fazer a passagem, mas com toda a conexão, com toda a energia com que ele vive, né? Com que ele se expressa, com que ele se coloca. E é com essa energia que a gente vai seguir.
né? Querer é um bebê, é uma criança, né? É pequeno mesmo, e está aí querendo ganhar o mundo, e a gente vai seguir com o querer, vai seguir nesse tripé, né? A gente conseguiu trazer para o audiovisual esse tripé de música, cinema e contação de história, trançando essas histórias pretas e nos nutrindo delas. Então, é uma troca incrível que a gente espera que volte para o presencial, mas que a gente já sabe que não vai deixar de ser audiovisual. Então, esse pulo foi, na realidade, uma expansão, né? A gente pensava que era só uma ginga, mas, na real, assim, a gente se ampliando, se abrindo, se dispondo a novos voos, a novas possibilidades, recebendo isso da vida, né, como um presente. E aí, assim, a gente vai seguir. E seguir com o encontro, como a gente começou, né, como a gente se formou, se moldou, se amalgamou, sempre. Flávio, eu fico tão emocionada, tão feliz em te ouvir, porque você traz na tua fala várias questões que estão acompanhando a gente há 2 anos, né? Eu acho que primeiro, ano passado, né, que foi o nosso primeiro ano nesse processo de virtualização, a gente fez o ano do abraço, né? Esse ano é a herança do abraço, mas a herança do abraço em termos, você falou, né? Ancestralidade e futuridade. O tema nosso esse ano é entre vestígios e futuridades, né? Então, é muito importante, né, ouvir você falar, né, isso, desse presente que é urgente, da presença do Sandro entre nós, porque é isso, né? Está presente, a energia está presente, e como que isso se reflete nos filmes, né? Como que isso se reflete também no que a gente quer, no que a gente está construindo no hoje e o que a gente está deixando para o futuro que também é construído hoje, né? E aí, nesse sentido, vou ouvir Cris, a gente escuta a Tatiana também, e a gente pode começar a conversar dos filmes, pode ser? Eu acho que passo a palavra, então, para a Cris. Eu também queria saber da Tatiana, contadora de história num dos filmes, né? Então, vamos seguindo a conversa. No caso, eu conheci o Sandro desde muito jovem, né? A gente se conheceu no curso de desenho, a gente tinha aproximadamente uns 15 anos, e a gente dividiu, assim, bastante projetos juntos, né? A gente também ingressou no PVNC, que foi lá que a gente também construiu, né, essa formação mais crítica, né, mais política, e o Naninilo, ele surge, né, depois de outros projetos que a gente tentou, né, produzir, depois que a gente conheceu, né, teve contato com o Renato, só que a gente não conseguiu, né, levar adiante, e quando a filha do Renato nasceu, né, a Olivia, a gente sentiu essa necessidade de falar para as infâncias, né? De falar para esse público, porque já tinha essa carência, né, de representatividade para as crianças. Então, a gente conseguiu lançar em 2012 2 publicações, né? A gente lançou os 2 livros ao mesmo tempo, que foi o Naninilo, e agora eu esqueci. Aprendendo a Dividir, Que Jogo é Esse? Foram os 2 livros que a gente lançou. E logo em seguida a gente conseguiu, né, o Sandro foi contemplado, né, pelo Prêmio de Arte Negra, e aí a gente conseguiu produzir a nossa primeira obra audiovisual, né, que foi o DVD, com 8 músicas, né, 8 clipes musicais, e junto com ele o nosso primeiro curta também, que foi o Naninilo e o Tempo de Brincar.
E de lá para cá a gente foi avançando nesse sentido, né? A gente também foi vendo que o nosso material também era muito solicitado por educadores e educadoras, né? E contemplava, né, essa carência também. E mais adiante a gente conseguiu produzir, né, mais um livro, né, a gente conseguiu publicar mais um livro, que é o Naninilo na Cidade Verde, que, no caso, né, acabou virando uma obra de audiovisual, que é esse que a gente vai exibir no festival. E ele foi feito em 2019, junto também com o Naninilo Dia de Sol e Chuva, que a gente acabou produzindo simultâneo, né? E é isso, assim, a gente ainda está se organizando, né, diante dessa realidade que a gente tem agora, mas a certeza de que a gente precisa manter, né? A gente precisa continuar ocupando esses espaços, né? O Naninilo, eu acho que tem uma missão muito maior, que ele deixou plantada essa semente. Eu entendo isso, né? Ele deixou plantado e basta a gente agora conseguir regar e que gere, né, novos frutos daí, né? E, então a gente está buscando esse rumo, né, para o Naninilo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer, né, com que a gente continue esse projeto, e em nome, né, de tudo que ele fez, né, da sua trajetória. Aí é isso. Obrigada, Cris. Obrigada por compartilhar. É muito interessante. Eu estava aqui pensando enquanto você falava, né? Todas as vezes que a gente vai pensar em alguma homenagem, a gente tem um roteiro pronto, um script pronto, um pequeno resumo de quem foi a pessoa. E o Sandro era uma pessoa tão querida e tão múltipla que é impossível fazer esse resumo, né, em homenagem, definir o Sandro numa caixinha, num lugar, né? Cada pessoa que cruzou o caminho de Sandro tinha um Sandro, né, que acompanhava ele, diferente, né? Então, obrigada pela partilha, Cris, obrigada mesmo. E bom, né, acho que a gente fica feliz de saber dos planos, né, tanto da continuidade do Que Querer e dos desdobramentos do Que Querer, quanto do Naninilo, né? Depois eu vou comentar um pouquinho dos filmes, mas muito obrigada pela partilha, obrigada mesmo. Eu passo a palavra para a Tatiana. Tatiana, obrigada. Obrigada, Ana. Vou partir, talvez, da fala da Flávia, quando ela relaciona, né, o Que Querer, a estratégia do Que Querer como ginga, né, e que mas ele nasceu como ele nasceu no presencial, né. Tem algo de muito interessante, de muito importante, né, muito vivo no que a Flávia diz, no sentido de, e aí eu estou falando como professora, não somente como contadora de histórias, né, e como professora referenciada em valores, em ideias, em conceitos africanos diaspóricos, né, que é como é que a gente pensa as áreas de conhecimento, as áreas de saber, né, e a riqueza, a potencialidade, a multipotencialidade que nós conseguimos enxergar, que nós conseguimos, na verdade é mais do que enxergar, né, que nós conseguimos penetrar, né, vivenciar nas várias possibilidades artísticas, nas várias linguagens, né? E dentro disso, o Que Querer, eu gosto sempre de ressaltar, toda vez que eu vou falar de Que Querer, eu acredito nisso, porque é isso que nós somos, na verdade. O Que Querer é essa reverberação do que nós somos. É essa possibilidade dos nossos saberes multidimensionais, multidisciplinares, né, transdisciplinares, estarem ali em explosão. Então é um grande cosmos que a gente acaba criando ali dentro, né? E dentro disso,
o próprio audiovisual, ele extrapola a nomenclatura audiovisual, porque ele acho que, eu sinto assim, percebo assim, né, que o audiovisual de Sandro, em que o Sandro está imbuído, né, seja no Que Querer Infâncias, né, que eu tive a oportunidade de participar diretamente, ou Inaninilo, é sempre numa pegada, numa experiência que parte de uma corporeidade, que parte da vida, que parte dos sentidos, do sentir, do fazer sentidos, procurar sentidos, enfim, são estratégias múltiplas. Então, o que eu chamo de estratégias de multidisciplinaridade é essa possibilidade que a gente tem nos nossos saberes de explodir o que... num princípio, numa perspectiva ocidental, estaria compartimentado, né? A gente não faz isso, né? Então, as perspectivas dos filmes do Sandro me evocam isso, me convocam a isso, a pensar desse modo. E aí não tem como, filosoficamente, eu não pensar, e também a partir da fala da Flávia, né, e da Cris também, enfim, de tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade, né, da palavra rememoração, né? E aí pensando na própria experiência do Que Querer, né? Que Querer nasce presencialmente, encontra essa estratégia no audiovisual para continuar existindo, para continuar reverberando. E aí a Flávia aponta, é uma estratégia de continuidade, que nesse momento foi assim, foi de ginga, mas já se aponta como continuidade, não excluindo o presencial, mas como estratégia conjunta, né? E daí eu fico imaginando, relaciono o audiovisual a um pensamento filosófico que é o da rememoração, né? E da própria contação de histórias, né? Por que contamos histórias? Por que vivemos, na verdade? Por que existimos, né? Dentro da perspectiva de terreiro, e aí especificamente aqui estou trazendo a perspectiva iorubana, a gente vive para lembrar de coisas que a gente já sabe, já estão aqui no nosso corpo, a gente trouxe, né, com as nossas mãos, a gente trouxe e através das vivências, dos encontros que são realizados, né, que a gente realiza, que a gente parece que é coincidência, mas não é nada, né? Os encontros nos momentos, nos frames específicos, né, nas edições específicas, esses encontros fazem a gente lembrar dos nossos propósitos. Então, o presencial, ele desperta talvez um audiovisual que a gente guarde aqui dentro, a lembrança, a rememoração, né? Então, quando a Flávia aponta esse lugar da relação do Que Querer entre o presencial e a conjunção agora com o audiovisual, eu fico imaginando que sim, que a gente, ainda mais agora, após o período pandêmico, ou na nossa jornada de cura, de cuidados coletivos, né, com relação, na transição do período pandêmico para esse período de reencontros, né, é necessário a gente lembrar do encontro, da presença, do nosso suor, do exalar, de multidisciplinaridade, de multipotencialidade, de multissaberes, né, dos sons das pessoas, né, dos ruídos das pessoas. E o audiovisual, ele se torna a estratégia do lembrar do presencial, do que aconteceu, não substitui um outro, né? Mas ele relembra o que nós passamos juntos, né? O que nós atravessamos juntos. Então, até agora, daqui a pouco, pensando, né, você vai puxar os filmes, o que eu talvez convoco a gente a pensar, para além dos filmes, para além dos que os filmes trazem para a gente, justamente de uma possível lembrança, de uma possível imaginação dos bastidores, né, da energia dos bastidores, do lembrar de sermos juntos, né, de como foi a construção desses trabalhos conjuntamente, né? Então, o audiovisual é um vestígio da presença, né, é um vestígio do se encontrar, do lembrar que juntos somos... É clichê, mas é isso, não tem jeito.
somos maiores e mais fortes para enfrentarmos tantas coisas, né? E enfrentarmos, confrontarmos, afrontarmos e nos afetarmos conjuntamente. Tatiana, eu não tenho nem porque acho que a sua fala, ela evoca, ela faz uma evocação para que cada um de nós lembre desses processos desse presencial, né? Disso que escapa pelos dedos, né? Do que escapa pelos dedos, né? Das vezes que a gente se encontrou, das vezes que a gente não pôde estar juntas, juntos, né? Do que a gente compartilhou, né? Essa roda aqui hoje para mim é muito importante para a gente pensar tudo que a gente tem compartilhado, né? O papel da animação, o papel da animação negra, o papel das infâncias negras, a questão da educação, tudo que tem escorrido pelos dedos, né? De muitas maneiras. E eu acho que esses filmes, né? Se a gente já vai começar a falar dos filmes que a gente, né, apresenta nessa sessão, esse debate é um debate que depois fica, né? Também é isso, audiovisual, e que fica, é o nosso registro do que fica. Traz 3 filmes que são muito, muito especiais, né? Primeiro, e aí na ordem, né, do programa, né, a gente acabou colocando Naninilo na Cidade Verde, né, pensando toda a trajetória de Naninilo dentro do encontro. A Flávia já falou um pouco, assim, foram 3 episódios, depois esse já é o 5º ou 6º episódio que a gente passa no encontro, né? 5º ou 6º episódio, fora o pitching, né? Sandra e Renato participaram de uma rodada de pitching, Sandro participou de um panorama conosco no ano 12, então é um pouco do que se rememora, e ver esses projetos, né? Tanto no Animigo, que é isso, né? Não isso é importante da gente dizer, animação, é um projeto de animação, mas a Flávia apoiando, é gente que sonhou junto e que cresceu junto no projeto, como a Cris, né? Cris puxou o Renato e puxou a memória do nascimento da filha do Renato, e aí a gente olha a ficha técnica e vê que tem um monte de gente junto, pensando junto, vivendo junto, né? Sonoridade, a trilha sonora, as crianças que participam, né? As animadas e as por trás das vozes, né? Então, e pensar essa contação de história. Quando eu assisti tanto Nanã e o Jardim da Vida quanto eu saí, eu achei das folhas, né? Me senti ali, do lado, né? Ouvindo as histórias, né? Junto com os animais que também estão ali em processo de animação. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Flávia e Tati já falaram um pouco dos filmes, a Cris também, mas se vocês puderem, né, falar como é que foi o processo especificamente desses filmes, se vocês quiserem trazer casos, curiosidades, por favor, e vamos debatendo. Porque, inclusive, esses filmes, né, e fico pensando nessa multiplicidade, né, da energia do Sandro, era um cara que estava nos 21 dias contra o racismo, é um cara que estava pensando ali 10.639, estava pensando um processo dentro do curso de Belas Artes na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, lá em Seropédica, né? Então, é um cara que se movia, estava na PUC, era um pesquisador premiado. Então, queria que essas faces, né, e do engajamento de vocês falassem um pouco também dos filmes, como que isso repercute, reverbera na memória desses filmes e nesses filmes materializados que a gente está passando. Eu não sei, quem quiser começar. Todo mundo aqui é meio professor, a gente fica, quem é a próxima? Quem é a próxima? Vai, Flávia. Então vai, Flávia.
Acho que eu posso falar um pouquinho de Hossain, que eu tenho certeza que a Tatiane vai falar com muita propriedade de Nanã. E tenho certeza que a Cris vai falar com muita propriedade de Cidade Verde. Então, Hossain foi um bálsamo, né, que nos foi oferecido pelo irmão também, o Anderson. E o Anderson Barreto é um contador de história fantástico, que também está conosco, né, gestando essa criança desde 2018 e sempre conosco, a cada passo, né, muito companheiro, muito produtor desse conhecimento coletivo, né, que é o que querer, e vibrando muito positivamente por que querer. E quando a gente começou a fazer as primeiras reuniões para entender qual seria essa estratégia, né? Como que seria essa manobra para a gente seguir, o Anderson e a Tati foi envolvido, né? Desde o primeiro, porque pensar que querer envolve muito a equipe, né? Como o Augusto Bapt, que é o produtor musical, né? E o compositor da música trilha de Que Querer. Também é o produtor que está na trilha do Nani Nilo, é um companheiro que a vida nos deu, né? Que a militância nos deu, que o audiovisual nos deu. E aí o Anderson, ele trouxe esse bálsamo, né? Falar de Hossain, falar de cura, falar de folha, falar de axé, né? Como se a gente tivesse realmente nos nutrindo, né? Nos nutrindo daquele ano de 2020 que foi tão duro, e quais eram os encontros que a gente precisava promover, né? Com o nosso espectador. E aí o Anderson teve essa iniciativa de trazer Hossain. Foi lindo, né? Ele contando Hossain. Os bichos, né? Eles chegam no Que Querer, porque mentira, eles não chegaram nada, eles já estavam, né? Eles já estavam sempre, porque como que a gente pensou, né? Como que vai fazer contação sem público? Que coisa mais sem graça, né? Quem a gente vai poder trazer, né? Que não fira a segurança, né, sanitária das crianças e que possa estar ali. Então, vamos trazer quem já estava ali nos acompanhando, né? São essas energias, né? Essas energias do búfalo que acompanha a mãe Inhaçã, do periquitinho de Oxóssi, da serpente de Oxumaré, elas já estavam ali povoando o Que Querer quando as crianças estavam no presencial, né? Então, esses bebês que nós trouxemos e que poderiam estar ali de uma forma segura, era, na verdade, essa espiritualidade, essa energia que já estava nos acompanhando. Sandro conseguiu, de uma forma muito sensível, né, que ele tinha, captar essas essências para que a gente tivesse essa presença mesmo na tela. Então, a gente resolveu botar a companhia ali para os contadores, e essa companhia foi materializada, né, através da animação dos bichinhos. E eu acho que ele foi muito feliz nessa ideia, né? E a gente não queria explicar muito, né? A nossa ideia não era explicar muito, não era que é isso, que é aquilo, que é o bichinho imaginário, que é o amigo imaginário da criança, que é não sei. Nada. Eles estavam ali, eles estavam naquele quintal, eles estavam vibrando com as histórias, eles estavam dançando, se contaminando com a música, e eles estavam ali. Né? E aí depois, quando a gente imaginou que a gente tinha criado aquele universo, nada, a gente já vivenciava aquele universo desde 2018. A gente já vivenciava aquelas presenças, né? Aquelas essências, aquelas espiritualidade ali desde sempre. E aí a gente soltou os bichos lá em Que Querer. E foi muito bom, né? Foi um trabalho difícil. Foi uma experiência nova, né? Essa é tecnicamente complexo, né? Numa equipe minúscula, você
lidar com live action e animação no mesmo frame, né? E conseguir fazer isso de uma forma bela, harmônica, né? Do jeito que a gente faz, né? Que a gente fez e faz o que querer, presencial. Então, eu acho que foi muito gratificante ver o resultado, e vocês vão poder, né, ter essa experiência dessa grande brincadeira, né? Dessa grande brincadeira. E que seja um axé de cura, né? Sempre que alguém precisar nutrir essa criança aí que está dentro de nós com esse axé, que seja esse presente. Sei, vamos lá, Tati, aí a gente já vai ter bora. Não, bora, imagina, eu fico aqui querendo conversar junto com ela. Não, gente, olha. Vai. Essa experiência foi muito linda, gente, porque foi assim, fofoca de bastidor. Então vamos lá, bastidor aqui. A gente gravou, pelo menos a minha foi assim, foram 2 tomadas, não foi isso? Foram 2. Isso é muito bacana, né? Porque na gravação houve essa confluência entre o fluxo da contação de histórias, que você conta a história como um todo, né? Mas a gente fez 2 tomadas por conta da questão do audiovisual também, né? Então há essa relação, essa conversa entre as 2 linguagens, né? E aí, da primeira vez, aí contei a história e tal, sobre Blix, Boblocks, Bublux. E aí, na segunda vez, aí vem o Sandro, aí me fala isso. Então, Tati, porque vão ter os bichinhos, eles vão estar ali. Aí eu, Aí ele Aí eu, gente, isso já acendeu a criança que a Flávia tá falando. Isso já acendeu outra coisa, porque é óbvio, uma coisa é você contar, porque é super possível, né? Eu não sou, né, enfim, saudosista com relação à contação de histórias, né? Apesar de ser uma arte, né, é uma arte presencial que prima pela presencialidade, mas esse modo de pensar presença a gente pode pensar multiplamente, né? Então, não tenho nenhuma ressalva à questão do audiovisual. Como eu contei história no passado, colocava no Instagram, na internet, porque é isso, né? Aproximar das pessoas. A questão é essa, né? Mas é diferente você falar para a pessoa que está aqui, e falar para alguém que está aqui, né? Então é completamente diferente falar pro bichinho bebê que vai estar ali, né? Enfim, ali com você, brincando com você. E daí é outra dimensão, é óbvio, porque é isso, a contação é o encontro, né? É isso. Então ela vem para outro lugar. Então eu começo a brincar com os bichinhos imaginários. E isso não foi, na verdade, não foi nada forçado. Porque na contação de histórias, a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente imagina o tempo inteiro, né? A gente cria aqui, não tem nada, mas aqui tem um palácio, né? Tem a escadaria, tem a mata, né? Tem as pessoas, tem a multidão, tem o pequenininho. Então a gente faz isso o tempo inteiro, né? E aí, então, essa dimensão, né, da animação, da certeza de que a animação ia estar junta, levou a gente para outro lugar, né? Em Nanã. Contar Nanã toma cores muito, muito especiais também nesse projeto. Justamente porque Nanã é essa grande senhora da vida e da morte, né? É a que oferece a argila gente e que acolhe essa argila gente novamente, né, quando do nosso retorno. Então a gente diz, né, retornar à massa de origem. Então assim, não foi óbvio, quer dizer, óbvio, né, materialmente, tridimensionalmente, a gente não contava com a violência da passagem do Sandro, do retorno do Sandro. Mas quando a gente vê Nanã e quando a gente vê Ossan também, é tudo tão perfeito. É tudo tão perfeito, porque eu acho que esse lugar, são as folhas que lavam, né,
que lavam a gente, que benzem a gente, né? Que benzem esse ser, esses afetos da gente, e Nanã tá logo ali, aguardando por ele, esperando por ele, no seu jardim da vida, né? Então é emocionante, gente, não é de tristeza não, é porque é emocionante pensar o quanto os nossos planos, o quanto a nossa arte, ela é rica e ela é viva, né, nos seus propósitos, né? Então foi uma honra participar desse projeto com a Nanã. E a gente falava, né, quando eu sugeri Nanã, na verdade eu falei assim, Flávia, vamos de Nanã, porque Nanã é uma história, é uma iabá que é tão rejeitada às vezes, né? A gente tem tanta contação sobre orixá, né? E ela é tão pouco falada, né? As pessoas têm medo de falar dela, né? Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai falar dessa senhora da vida, né? Que renova tudo, né? Que está sempre renovando tudo e imediatamente, né? Eles dois, Sandro e Flávia e Sandro, acolheram isso, né? E vem esses dois juntos, né? Porque Nanã e Ossan estão ali, né? Na mesma origem, né? É essa mesma família preparando tudo, né? Então essa força, né? Essa força que essas histórias trazem pra gente, essa coragem desses dois, essa coragem do Sandro e da Flávia, no lançamento do primeiro, porque uma coisa é no presencial, né? Porque o presencial é fugidio, né? Você conta aqui, passou, foi. Agora deixar registrado numa lei, num edital, num produto que vai ficar, que é para circular, que é para gerar mais. Esse enfrentamento ao racismo religioso é de uma coragem, né? De um enfrentamento, de uma beleza imensa. Então eu só agradeço vocês dois, minha irmã Flávia, por isso, Sandro, por isso, né? E que a gente continue contando as nossas histórias e entendendo depois, né? A multiplicidade da vida acontecendo ali nos nossos propósitos, projetos, produtos. Axé, Tatiana, axé. Axé. São filmes que são, né? São filmes que chegam, são filmes que se aproximam, são filmes que acolhem. Eu me senti muito acolhida pelos filmes, muito acolhida por esses dois filmes, né? Pelos três, mas ouvir Nanã, ouvir Ossan, eu me senti isso. São filmes que acolhem, são filmes que abraçam, são filmes que cuidam, que curam, né? Que embalam, né? E a gente não está necessariamente falando do racismo religioso, mas é isso, é a coragem, a delicadeza de enfrentar o racismo religioso com o pé fincado, né? Dizendo de onde a gente é, né? E a gente agradece, é isso, Tati, a gente agradece, a gente só agradece. Cris, Cidade Verde, que era livro, que virou filme, que virou um produto audiovisual, e é muito interessante, né, esses caminhos, né? Fala um pouco para a gente. Fala forte, né, da Tatiana. A gente até fica um pouco não, né? Totalmente emocionada. Muito emocionada. Vamos lá, vamos segurar aqui. Então, o filme Cidade Verde, ele foi produzido, né? A gente produziu ele em 2019, através de um edital de fomento do audiovisual da Prefeitura de Niterói. A gente trabalhou, né, com uma equipe super reduzida, né? O Sandro, ele realizou boa parte da produção, né? Atuando não só como diretor, mas ele também foi o animador do filme, né? O editor, e ele como único animador, né? Inclusive. E eu fiquei com a direção de arte
colorindo, né, os cenários, que o orçamento era muito baixo, né, e a gente queria muito fazer, né, então o que tinha, né, em mãos era isso, era pouco orçamento, mas muita vontade de fazer, então não tinha muita escolha, né? E então foi uma produção com pouco custo, né, financeiro, mas muito custosa em termos de trabalho, né? E para mim teve um significado, né, todo especial, porque foi um ano que eu estava passando por um tratamento oncológico. Então, trabalhar nessa produção, né, para mim teve um outro sentido, porque eu estava ali também convivendo não só com um tratamento, né, que é agressivo, né, que mexe com o nosso emocional. Então, para mim, né, tá trabalhando, né, com as crianças, que já traz essa energia, né, boa, né? Então, para mim, teve esse significado mais que especial, né, de estar trabalhando nesse filme, né? Então, o enredo do filme ele já vem de um livro, como a gente já falou aqui, que foi produzido em 2016, o nome, e a gente só adaptou ele, né, para a cidade de Niterói, como pano de fundo. E é um filme, né, que fala sobre o meio ambiente, né, sobre a nossa relação com a natureza, a partir das culturas indígenas e africanas, né, como o Teco-Porão, o Ubuntu. E ele projeta essa cidade no futuro e de como revisitar essas tecnologias, né, ancestrais, de organização social, elas podem ser uma solução, né, para os problemas ambientais, né, que temos hoje, né? Então, esse cuidado com o lixo, né, o modo de vida mais sustentável. Então, essa turma, né, do Nani Nilo, eles vão buscar essas respostas, né? Também foi interessante a gente, na trilha sonora, que também foi feita pelo Augusto Bapt, a gente escolheu o funk, né, como música, como trilha, justamente para entender que o funk, né, no futuro, ele vai ter um lugar de reconhecimento de expressão cultural, né? Então, a gente quis colocar o funk nesse sentido, né, de que no futuro, né, ele seja devidamente reconhecido, né, como uma expressão da cidade, né. E foi o que vocês falaram, né, essa produção não é só o filme, né, tem essa parte, né, de como fazer, né, desse contato com as crianças, né, que curtiram, né, representar os personagens, né, a feitura da trilha sonora também. Então foi um filme teve esse significado todo especial, assim, né? E aí a gente espera, né, que todos curtam, né, o filme, que tenha essa experiência e que a gente realmente que ele sirva, né, de inspiração para que realmente a gente possa pensar nessa futuridade, né, com mais harmonia, né, voltado, né, para esse pensamento, né, das culturas, né, afro e indígenas. Então é isso. Eu agradeço muito, Cris. Aliás, eu tô muito emocionada e estou muito agradecida de vocês estarem aqui conversando com a gente, numa conversa que vai ficar, uma conversa que está aproximando, né, vocês enquanto realizadoras, enquanto, né, pessoas que estão pensando esses filmes, né, do público.
A gente sente muita falta, né, do presencial, no sentido de que era aquele burburinho do Odeon, todo mundo se abraçando, todo mundo que não se via há tempo e se encontrando. A gente não está tendo a oportunidade, né, de estarmos, né, de estarmos. E essa é a forma que a gente tem, né, justamente de poder reproduzir, né, essa possibilidade desse encontro. Eu estou muito agradecida e muito emocionada por vocês terem partilhado esses caminhos com a gente, né, muito, muito mesmo. Sandro, né, já falamos aqui algumas vezes, foi um colega, um amigo, um companheiro presente na cena do Rio de Janeiro, na cena negra desse Rio de Janeiro, né, do Encontro de Cinema Negro Osmo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, no Centro Afro-Carioca, nosso quilombo, nosso terreiro. Sandro, que participou tantas vezes com filmes, animação, documentário, das nossas conversas, né, dos nossos pitchings, no foyer do Odeon, no abraço, e que deixa para a gente esse legado, né, com 2 projetos partilhados, coletivos, familiares sobre infâncias negras, sobre crianças e seus processos de representatividade, sobre cura, sobre amor, né? A gente é muito grato. Eu lembrei de uma tirinha que o Sandro, né, fez, que a equipe fez, né, o Sandro fez, quando selecionados no encontro de 2018, né, que dizia: silêncio, vai começar, oba, hoje tem cinema, Nana, e é negro, Nilo. Eu estou muito feliz da gente poder fazer essa homenagem, de estarmos juntas aqui. Essa sessão e esse debate fazem parte, né, das nossas homenagens plurais, que de forma alguma substituem nossos abraços e nossos lutos, mas é a forma que a gente tem de estarmos juntas nesse processo e nesse ano tão importante para a gente, nosso segundo ano na virtualidade, nosso segundo ano online, né, cujo tema é Entre Vestígios e Futuridades. Então a gente quer convidar vocês, né, para seguir assistindo os nossos filmes, as nossas sessões, os filmes, mergulhem nas sessões, mergulhem nos filmes, mergulhem nos debates. O encontro começa dia 27 de outubro, né? Começou, está 27 de outubro, e vai até o dia 6 de novembro. Então a gente tem aí oportunidades de se encontrar na tela e possivelmente nos esbarrarmos nos espaços da cidade. Vai ter um dia presencial, 2 dias presenciais, a gente está aqui, né, nesse sentido, e queria pedir para vocês, eu começo, não sei, quem quiser, talvez Cris, Tatiana, Flávia, deixarem uma mensagem para o nosso público, por favor. E muito agradecida, muito grata, muito axé de estar com vocês hoje. Né? Não nos percamos, seguimos juntos. Se vocês quiserem deixar uma mensagem para o público, por favor. Obrigada por esse momento, pela oportunidade de falar, de dizer sobre amor, né? Que fundamentalmente é isso, que o amor continue nos guiando, nos orientando, ou até nos colocando em dúvida, mas que seja sempre, né, a possibilidade para enfrentar, que seja, né? Continuemos
semeando, 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 sendo sementes e sendo árvores, sendo sementes e sendo árvores, sempre transitando, né, circulando entre ancestrais, né, ancestrais. Não apaguemos o ancestral do ontem dentro da gente, olhemos para o ancestral da manhã que está aqui junto da gente, enfim, sejamos. Beijo enorme. Flávia, te amo. Não sei, Cris, Flávia, não sei, Cris quer falar? Desejar que todos tenham uma boa sessão, que consiga desfrutar aí da obra do Sandro, né? Dos demais filmes que estão, né, na mostra, e vida longa aí ao cinema negro, vida longa aos projetos, né? E que a gente tenha força e união, né? Para a gente continuar nas nossas batalhas e levando, né, os nossos projetos adiante. Assim. Muito obrigada aí pelo convite, né, pela oportunidade da gente estar aqui, mais uma vez falando sobre o trabalho dele, né, e sobre tantas outras coisas, né, que a gente acabou falando aqui. Me sinto muito grata e lisonjeada de estar aqui nessa roda aí com vocês, tá? Obrigada e um abraço aí a todos. Flávia. Então, é agradecer pelos presentes da vida, agradecer pelos companheiros de trincheira, pela força para lutar, para continuar, para ser, estar, né? Estar aqui abrindo o 14º Encontro do Cinema Negro é uma honra imensa, né? Então, vamos ter mais um, né, grande encontro, né, que tem sido, né, em nossas vidas, né, grandes oportunidades de aprendizado. Então, que seja, né, que a gente possa estar aqui juntos, avançando. Né? Eu vou lembrar de uma fala de uma amiga querida, Natália Grillo. Ela chamou o legado do Sandro logo assim que a gente estava iniciando. O que a gente vai fazer com isso tudo, né? Que é tão gigante, que é tão enorme. O que é isso, né? Que responsabilidade é essa que o Sandro, né, nos confiou? E ela chamou o legado do Sandro de sementes do baobá. Então, que sejamos semente de árvores milenares, árvores que percorrem muitas e muitas gerações, né? Que cada coisinha, cada energia, cada fragmento que a gente deixa plantado aqui possa durar 3.000 anos como um baobá e que gere outras sementes que durem mais 3.000 anos. Então, sejamos, como o Sandro nos ensinou, sementes de baobá. Agradeço pela oportunidade. Axé, queridas, um forte abraço, um forte abraço. Espero que em breve a gente possa estar juntas pela cidade, ali no Afro. Um forte abraço, muito obrigada.